eu estou iniciando agora uma gravação, não sei se ela será bem sucedida, está nas mãos de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre a Santa Missa. E antes de começar, eu queria ouvir de vocês, um a um, o que vocês acham o que é a missa, a Santa Missa, aquela que a gente vai todo domingo, onde que nós recebemos os sacramentos do batismo, da confissão, da comunhão, alguns o casamento. A Santa Missa é o centro da nossa vida, né? E o que é a Santa Missa para vocês, começando aí pelo Felipe? Será que o Felipe tá aí? Vamos lá, pelo André. Oi, eu tô sim, é porque eu tô no carro, tá fazendo muito barulho aqui. Ah, beleza. Então, André, o que é a missa para você, André? Nossa, foi feito. A missa para mim é um momento de renovação. É um pouco particular esse entendimento, mas assim, por exemplo, a gente precisa ir na academia para estar com o corpo bem. E a gente precisa estar sempre se renovando, trazendo essa palavra. E é um momento também de estar recebendo, né, algum tipo de perdão pelo que você fez naquela semana, por todo esse processo. Para mim é assim que eu entendo. Ah, e Maria do Carmo, como que você enxerga a Santa Missa, hein? Para mim, a Santa Missa é a ceia do Senhor, é quando Ele está presente entre nós e é a oração mais importante que nós podemos fazer. Pessoal, se for possível, eu vou pedir para vocês ligarem as câmeras, porque eu me sinto assim, falando com a parede, assim, quando eu vejo só a fotinha de vocês, né? Se puder, é claro, vai lá, arruma o cabelo se puder, né? Se tá aí com um pijama. Eu dou um tempo, mas por favor, liga as câmeras, tá? Muito bem. Bia Ângela, tudo bem com você? Você gostaria de falar conosco o que você acha da Santa Missa? Bom dia, eu tô com a minha irmã, mas ela já vai entrar pelo celular dela. Então, para mim é um momento de me conectar mais com Deus, né? Ainda mais pelo a Eucaristia. Uhum. Vamos lá, tem mais gente chegando, ó. Alan, você tá aí, Alan? Sim. O que você acha da Santa Missa? Minha voz está um pouco falha, estou meio gripado. Eu acredito que a missa seja a celebração de Jesus, onde que fala sobre a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. Muito bem. E são esses momentos. Quem eu não perguntei ainda Miércio Silva, tudo bem com você? Oi? Oi, Pro, sou eu, Stephanie, só que eu não tenho do meu pai. Tudo bem. Oi, Stephanie. O que é a Santa Missa para você, hein? Santa Missa é um lugar de Deus, onde Deus está presente para nós se entregar para nós. Agora vocês vão ouvir um filósofo, hein? Rian, o que é a Santa Missa para você? Para mim é um culto de pessoas, onde várias pessoas de várias regiões diferentes se juntam para nós termos uma oração, para nós falarmos mais de Deus e as suas passagens, tudo sobre o que tiver na Bíblia, as suas palavras e salvações. E por fim, Tamires. Tem o Felipe que tá no carro, hein? Prepara aí, Felipe, você é o próximo, hein? Tamires, o que é a Santa Missa para você, Tamires? Bom dia. Para mim seria um momento de consagração, né, da transformação do corpo e do sangue de Deus, assim, como misericórdia para a gente. Felipão, tá pronto? Felipe? Eu acho que foi. Que tem que estar atenção aqui, né? Felipe, o que é a Santa Missa para você? Aí no carro mesmo, sem problema. A Santa Missa para mim
é um local que você tem encontro com Deus, né? Uma intimidade com Deus. É um lugar de purificação, um lugar de celebração à Eucaristia. Gente, deixa eu perguntar pra vocês gostam de desenho? De desenho? É, desenho. Gosto. Hoje, eu vou mostrar pra vocês um desenho que eu mostro pro meu filho de 1 ano, certo? Mas vocês vão entender que esse desenho vai ensinar nós, marmanjos de barba, o que é o sentido da Santa Missa. Algumas pessoas, ok, tá naquilo que o desenho vai mostrar. Outras pessoas vão olhar e vão falar, caramba, eu viajei, eu nem sei o que é da Santa Missa. Aí depois a gente vai começar com o texto mais formal da aula, ok? Pessoal, preste atenção nesse vídeo. Ele faz parte de um projeto chamado Pequeno Francisco. É uma série de desenho para crianças que conta a vida de São Francisco de Assis em forma de miniaturizada, certo? De criança. Mas ele é do canal Arte Piedosa. Recomendo para vocês que têm filhos. Desenhos ótimos, tá? E vamos ver agora a profundidade que é o sacrifício da Santa Missa. Eu peço para que vocês prestem atenção. Que gostem do conteúdo já vai começar, tá? Bom filme a todos. Paz e bem. Quando vocês me viram ontem, eu também tinha vindo à missa, mas fiquei com vergonha de admitir. E o que achou da missa? Eu não entendi muita coisa, mas gostei da roupa do padre, dos gestos e da história que o padre contou. O essencial é invisível aos olhos, mas com a graça de Deus, posso tentar te explicar um pouco. É um grande mistério que não cabe em palavras. Somente quem se abre ao amor é capaz de compreender sua gratuidade. Por isso a missa é desprezada. Muitos dizem, o que eu ganho com isso? Posso fazer minhas orações em casa. E nisso, pedem a oportunidade de encontrar a maior das riquezas. A missa vai começar, vamos ficar em pé. Quando ficamos em pé na missa, significa que estamos em sinal de prontidão, totalmente atentos. A missa é o céu na terra, e o maior gesto de amor que o mundo já viu aconteceu no Calvário quando Cristo se deixou ser elevado na cruz. O sacerdote é o amor do coração de Deus. Pelo sacramento que recebeu, se torna a pessoa de Cristo. Ele entra com as mãos postas olhando para frente porque representa Cristo subindo ao Calvário. Francisco, o padre é... Não se assuste, Deus te deu a graça de ver com mais profundidade algumas partes da missa. Nossa, como se estivéssemos em um teatro? É muito mais que isso. Ao contrário do teatro, que ficamos apenas assistindo, aqui participamos. Fomos atraídos pelo amor, assim como as águas dos rios correm em direção ao mar. Nós, que fomos criados para o amor, corremos em direção a Deus. É o amor de Cristo que nos uniu. Confessemos os nossos pecados. Ser santo é ser humano por excelência, é ser mais que herói, é ser super-herói. Mas só conseguiremos se antes de tudo reconhecermos nossas fraquezas. Por isso, no início da missa, olhamos para dentro do nosso coração e reconhecemos que temos muito que melhorar, porque sem a graça de Deus, ninguém é forte, ninguém é santo. Não precisamos ter medo do Pai do Céu. O pecado é como uma queda que machuca. E nosso Pai do Céu está sempre pronto para fazer o curativo. Basta que eu lhe apresente na confissão. Senhor, me perdoe. Eu não fui grato ao alimento que o Senhor me deu. Reclamei da comida, fui preguiçoso, não arrumei minha cama, quis ter mais do que ser. Oremos.
Aqui, o padre faz a oração da coleta. É o resumo das leituras que serão meditadas na missa desse dia. E nós devemos colocar as intenções que trazemos em nosso coração. Senhor, eu peço pela conversão da minha mãe. Estamos dentro desse mistério de amor. Nesse primeiro momento, nos entregamos a Deus com Cristo. Depois morremos com Ele. E depois com Ele ressuscitamos. Após terem sido feitas as leituras e o padre ter feito a reflexão da palavra e apresentado todos os nossos pedidos, agora é o momento do ofertório. Entregamos nossos trabalhos que, como cristãos, fizemos para honrar e glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o momento apenas de ofertar dinheiro para a manutenção das coisas da igreja e ajuda aos pobres. Mas também nesse momento, ofertamos nossa vida, aquilo que somos. Assim como o fogo transforma tudo em fogo, o amor transforma tudo em amor. Não existe nada de pequeno que você faça em nome de Jesus. Comece fazendo o possível e logo estará fazendo o impossível. Sabe, aquele bom conselho que você deu, aquela esmola ao pobrezinho, aquele prato que você lavou e ofereceu como penitência por alguma boa intenção. Ou seja, no ofertório, unimos todos os nossos trabalhos, assim como o pão não é feito de um único grão de trigo e o vinho com uma única uva. Calma, não se assuste, são os anjos pegando suas intenções e levando ao céu. Mas por que com algumas pessoas isso não aconteceu? É que estas não ofereceram seus trabalhos. Esse é o momento maior da missa, onde Deus se faz presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Na cruz, ele escondia a sua divindade, mas aqui está escondido também a sua humanidade. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Os bispos e os sacerdotes, seus cooperadores, são os sucessores dos apóstolos. E em atenção à palavra de Cristo, há mais de 2000 anos, ininterruptamente, celebramos a missa dessa maneira. Vamos! Eu ainda não posso comungar. Eu não tenho primeira comunhão. Então faça isso espiritualmente, enquanto esse dia maravilhoso não chega. O corpo de Cristo. Francisco e João se colocam em profunda adoração, escondidos dentro do próprio coração em companhia de Jesus. Experiência incomparável e indescritível. A missa já terminou? Sim, João, e já faz tempo. Irmão Francisco, foi maravilhoso. Eu não sei como te explicar. Desenhos animados católicos toda quarta-feira. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal. Ninguém dormiu, né, gente? Opa! O que vocês acharam deste pequeno desenho? Eu acho ele interessante. Minha mãe já botou ele para os meus irmãos várias vezes. Então, agora compara o que vocês falaram, o que é a Santa Missa, com o desenho que vocês assistiram. Algumas pessoas falaram coisas corretas, outras pessoas ficam um pouco na generalização. Porque tem pessoas que pensam que a missa é como se fosse mais um culto. É como se fosse um culto, sim, só apenas um culto. Mas a missa, pessoal, ela tem algo muito mais profundo.
A missa é a renovação do sacrifício da morte e ressurreição de Cristo por nós. Então tudo aquilo que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás se repete de novo em todas as missas. Mas Felipe, quer dizer que Jesus ele sofre de novo? Quer dizer que Jesus apanha de novo? Será? Eu vou deixar essa dúvida com vocês. Vamos começar a leitura do texto de hoje. Hoje, pessoal, eu vou começar aqui a gravar um áudio de WhatsApp mesmo, porque caso essa aula não fique gravada, tem o áudio da minha voz, pelo menos, tá? E hoje vocês não se acanhem, hoje eu vou pedir para que vocês leiam junto comigo, tá bom? Eu não vou ler tudo sozinho, então vocês podem estar tomando o texto aí, eu vou pedir para algumas pessoas lerem comigo. Pode ser? Vocês já estão com o texto aí? Sim. Então, beleza. Ian, você quer começar a leitura hoje? Claro, vamos. Então, beleza, ó. Eu estou começando aqui um áudio para o grupo do WhatsApp, né, que eu vou mandar, caso o vídeo não fique bom. Então, Rian, pode começar a leitura. Entender a Santa Missa para vivê-la bem. Começamos agora uma série de artigos sobre a Santa Missa. Assim, perceberemos a importância de celebrar e viver bem os sagrados mistérios. Nesta série de artigos, aprenderemos sobre a missa e seus elementos, o lugar dos fiéis, a disposição dos objetos, as leituras e orações na missa, as festas litúrgicas, os tempos litúrgicos especiais e o que é necessário para celebrar a missa. Neste primeiro artigo, vamos entender o que a Igreja chama de liturgia, o que é o sacramento da Eucaristia e em que partes a missa se divide. O convite para você que irá ler cada artigo é contemplar a beleza da nossa Santa Igreja Católica, a qual, aos longos dos séculos, com o auxílio do Espírito Santo, pode se organizar e seguir as inspirações de Deus por meio das sagradas Escrituras, sagrada tradição e sagrado magistério. Vamos juntos mergulhar neste esplendor de beleza da Igreja. Então, pessoal, esse texto ele não é meu, tá? Esse texto, eu extraí ele de um site, né, da Canção Nova, porque eu achei ele bem escrito. Ele é uma série de textos. Esse texto aqui é o geralzão, né? Vai tratar da missa no geralzão, mas se vocês quiserem entrar no site e ler os textos específicos, que vai tratar de cada partezinha, nós vamos falar do que hoje? Nós vamos falar sobre a liturgia da missa, o significado de cada parte e focando no sacramento da Eucaristia. Todo mundo aqui recebeu a primeira comunhão já, né? Todo mundo aqui teve o seu dia da primeira comunhão. E eu não sei, tem pessoas que na primeira comunhão é como no desenho. Você viu no desenho? O menino, ele na hora da comunhão, ele sentiu que foi abraçado por Cristo, da qual ele perdeu até a noção do tempo. A missa acabou e ele perdeu a noção do tempo. Para outras pessoas, comungar, eu vou sentir gostinho de pão, nada mudou na minha vida. A questão é, se você não entende o que é o sagrado, os ritos sagrados não vão ter significado para você. Se você não entende o que é sagrado, se você não faz uma experiência com o sagrado, não se esforça para entender a mística do sagrado, o que vai acontecer? Tudo vai se tornar algo rotineiro, sem sentido, sem significado. Temos que nos esforçar para ver as verdades de fé em tudo aquilo que nós fazemos, principalmente quando se trata da vida de oração,
na vida da missa. Senão as coisas não vão ter profundidade. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Sim. Assim como alguém falou, né, que a gente vai para academia para exercitar o corpo e na missa a gente vai exercitar a alma, isso é verdade. Só que se você não souber fazer os exercícios, o corpo não vai ficar forte, não vai? É assim também, se na Santa Missa você não souber rezar e entender o que está acontecendo ali, você não vai ver a verdade que Deus quer te mostrar. Que é aqueles gestos. A gente viu no desenho quanto... Vocês imaginavam que nossos anjos da guarda, na hora do ofertório, pegavam nossas orações e levavam para o céu? Vocês já imaginaram isso? Sim. No geral, a maioria das pessoas nem sabe. Vocês sabiam que na procissão de entrada, como vocês viram no desenho, quando o padre entra, é como se Jesus estivesse levando a cruz para o Calvário? Mostra assim o padre, aí dá a visão espiritual do fato, o padre é Jesus entrando com a cruz, dando o significado que a missa, ela é o santo sacrifício de Cristo. Bom, vamos entender o que é a liturgia da missa, certo? Agora, André, você quer dar uma palhinha pra gente na leitura? Liturgia da Santa Missa. Liga o áudio aí. Vou aqui dando os dois. Tá. Liturgia da Santa Missa. Em modos gerais, a liturgia é o culto público que o povo presta a Deus. É um ato público, serviço prestado, que acontece com o diálogo entre Deus e seu povo. Para nós, a liturgia católica torna celebre, dá a honra e a importância necessária para os nossos mistérios. André, travou. Que tu realizou. André, travou. Tá. Volta, é um ato público, aí você pode voltar. Tá. É um ato público, serviço prestado que acontece com o diálogo entre Deus e seu povo. Para nós, a liturgia católica torna celebre, dá a honra e a importância necessária para os santos mistérios. Ela é instituída pelo próprio Cristo, e são os atos que Cristo realizou quando se encarnou que dão teor ao ato para essa... O Papa João Paulo VI promulgou uma constituição sobre a Sagrada Liturgia no seu 33º, diz o seguinte: na liturgia Deus fala ao povo e Cristo continua a anunciar o Evangelho. Por outro lado, o povo responde a Deus com o canto e a oração. Ela simboliza as realizações invisíveis. Muito obrigado. Então, a liturgia da missa, alguém falou que é um lugar para a gente se encontrar, pessoas de todas as partes. Está errado, não. A liturgia da missa é um culto público que o povo presta a Deus. Ok? Ou seja, mas não só um culto público. A missa é um lugar de diálogo entre Deus, em primeiro lugar, conosco. Deus se comunica conosco através da Santa Missa. E como que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque na Santa Missa nós não vamos buscar a Deus somente para conseguir coisas, mas também para ouvir a sua palavra. Certo? Na Santa Missa nós escutamos a palavra de Deus. E como que Deus fala conosco? A Santa Missa ela tem primeira leitura, um salmo. Quando a missa é de domingo tem uma segunda leitura e o Evangelho. Ou seja, você tem 4 passagens da Bíblia que querem dizer algo para nós. E isso tem a ver com a liturgia, porque, pessoal, o que é a liturgia da igreja, ou seja, o rito da igreja, é o mesmo no mundo todo. Então,
Por exemplo, se você pegar... Eu vou fazer aqui uma pesquisa rápida. Peraí. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. A pesquisa é o seguinte, ó. Estou digitando aqui, Evangelho do dia. Se vocês forem na missa hoje, até 3 da tarde, porque depois das 3 da tarde já vira a liturgia de amanhã, você vai ter a primeira leitura, 27ª semana do tempo comum, você vai ter a leitura da profecia de Joel, você vai ter o Salmo 96 como resposta, e você vai ter o Evangelho de Lucas 11, 27 a 28, né, que é curtinho, que ele diz assim: naquele tempo Jesus falava a uma mulher, Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: feliz o ventre que trouxe os seus seios e que te amamentaram. Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Gente, essa palavra que a gente ouviu aqui, ela vai ser a mesma liturgia que vai estar sendo celebrada na Argentina, no México, no Vaticano, na África, na Ásia, no Oriente Médio. Não muda. É essa mesma leitura que você vai ouvir na Igreja Católica do mundo todo. E Deus, ele tem todos os dias Deus tem uma mensagem na missa para o seu povo. Uma mensagem que a igreja traz para evangelização e para dizer qual é a vontade de Deus para o nosso tempo. Mesmo as leituras sendo as mesmas, algumas alterações, durante quase 2000 anos. Mas a palavra de Deus sempre se mostra atual. Parece que Deus está falando para nós hoje. Algo que ele falou há 2000 anos atrás nas Sagradas Escrituras, se for do Antigo Testamento há mais de 5.000 anos atrás. E Deus fala para nós como se fosse hoje. Você se identifica com a palavra de Deus no hoje e no agora. Já pararam para perceber isso? Que aquilo que Deus fala nunca sai de moda. E na Santa Missa, isso é importante, sabe por quê? Tem gente que fala assim: eu era católico e os católicos não liam a Bíblia. Agora eu vim para essa igreja aqui do pastor X, pastor Y, agora eu leio a Bíblia todo dia, agora encontrei Jesus. Já vi muita gente que falou que era católica e falava que a gente não lia a Bíblia. Gente, 3 leituras por missa todo dia, 4 quando é domingo. 4 passagens bíblicas que a gente lê. Se você for na missa todos os dias durante 4 anos ou 3 anos, você vai ouvir a Sagrada Escritura inteira. Só na missa, entendeu? Então, a missa, ela é baseada nas Sagradas Escrituras. E é então as Sagradas Escrituras, aquele momento que a gente ouve as leituras, Deus fala algo, e as leituras não estão ali de graça. A primeira leitura, ela não é algo que não tem nada a ver com o Salmo, que não tem nada a ver com o Evangelho. A igreja conecta o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Por exemplo, tem o dia da exaltação da Santa Cruz, quando a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Qual que é a primeira leitura? A primeira leitura é uma leitura do Antigo Testamento, que o povo que estava no deserto junto com Moisés se coloca contra Moisés, começam a reclamar, começam a murmurar, certo? E eles começam a ser picados por cobras como um castigo divino, morrendo e ficando doentes. E eles pedem perdão a Moisés pela murmuração, e Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze, que todos aqueles que olharem a serpente de bronze elevada serão curados. E todos que realmente fizeram isso ficaram curados. Aí a leitura vai falar sobre Jesus dizendo que ele será perseguido, morto, e ele será elevado para a salvação da humanidade. Ou seja, a cruz de Cristo, que é Jesus Cristo sendo elevado, morto, mas a cruz os algozes crucificam e depois levantam a cruz, elevam, né? Jesus Cristo. Assim como Cristo crucificado curou a nossa alma, assim como a serpente elevada no deserto
curou os israelitas. Ou seja, o Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento. Vocês estão entendendo como as leituras não estão ali de graça? Como que no Antigo Testamento você pode ler e entender no Novo Testamento também. Por isso que a primeira leitura sempre é do Antigo Testamento. O Salmo, ele sempre é uma resposta à primeira leitura, né, cantada, para a gente meditar aquela mensagem. E o Evangelho é a realização plena daquilo que as leituras do Antigo Testamento estão dizendo, porque é a própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né, gente? Alguma dúvida? Comentário? Nenhum? Não. Não. André, Continua? quer ler mais um pouco ou quer passar a bola? Não, vamos embora. Na liturgia, a Santíssima Trindade é adorada. O Pai é a fonte e fim de todas as bênçãos. O Cristo, que está junto do Pai, derrama o Espírito Santo na Igreja. Nessa atitude das três pessoas da Trindade, entendemos que a Santa Missa tem duas dimensões. A de sacramento, que atualiza a ceia pascual, a de sacrifício, que atualiza a redenção de Cristo na cruz. Estas duas realidades encontradas na Santa Missa permitem que entendemos quando o católico da Igreja Católica, SIC número 1324, diz que a Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. O Catecismo do número 1326 ainda continua pela Santa Missa. Nós nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a eternidade. Continua, Padre? Pode ler o último. Atitude importante que nós católicos devemos saber é que precisamos celebrar e crer no que celebramos. Quando vivemos essas duas atitudes, estamos fazendo da nossa vida verdadeiras liturgias, colocando a todo momento a Trindade em nossos atos. Muito bem. Então a liturgia da Santa Missa, ela é uma adoração da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Durante toda a missa a gente vê a ação da Santíssima Trindade. Quando nós começamos a missa, a gente viu pelo desenho, ainda bem que tem um desenho, porque o desenho ele tenta relacionar esse texto que você está lendo com o desenho que você assistiu. Eu vou deixar o link do desenho lá no grupo para vocês assistirem quantas vezes vocês precisarem, tá? O padre começa a Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente começa qualquer coisa, a gente vai comer, quando a gente vai almoçar ou jantar, nós temos que agradecer a Deus antes de comer. São Domingo Sábio, uma vez ele estava em casa, aí chegou uma visita, né? Aí se foram se sentar para comer, o cara botou a comida na mesa, o cara começou lá, mandando para dentro, né? Aí ele saiu da mesa. Aí a mãe falou, você deixou a mesa, tem visita, né? Ele falou, é que eu não como com animais. Como assim, Domingos? Um santo, hein? São Domingos Sábios. Porque quem não reza para comer é animal. Os animais não precisam rezar para comer, eles só satisfazem seus instintos. Agora nós que somos católicos cristãos, temos que dar graças pelo alimento que Deus nos deu. Olha que profundo o poder da oração. E a missa, ela começa saudando a Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso já diz muito, porque nós estamos fazendo isso em nome de quem? Vou para a missa em nome do André? Estou celebrando o santo sacrifício do Alain? Ou será que nós estamos acompanhando a redenção dada pelo Felipe? Não, nós estamos na missa fazendo isso em nome de Deus. E Deus, pela nossa fé, nós estudamos, é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Santa Missa tem esse caráter trinitário. Tudo que a gente for receber, o sacrifício de Cristo na cruz, ele tem expresso a Santíssima Trindade. E a missa é a atualização desse sacrifício. Como assim? Deus criou o homem, não criou? Sim ou não, gente? Quando Deus criou o homem, a mulher e o mundo, Ele disse,
Ele não disse, olha o que eu fiz, ou eu vou fazer. Deus diz no Gênesis, façamos. Ele usa no plural, façamos um homem e a mulher. Você pode pegar o Gênesis lá e ver que Deus fala com alguém. Com quem? Deus está falando com Ele mesmo. Ou seja, Deus é uma comunidade, Deus é uma família. Ou seja, Deus cria. Mas a criação de Deus, do mundo e das coisas, ela se dá por ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a ação de Deus. Mas quando o homem e a mulher pecam, precisa enviar para a terra a redenção desse homem e dessa mulher, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morre na cruz. Certo? E o que é a Santa Missa? A Santa Missa, ela tem o caráter de sacramento, ou seja, ela é sinal da salvação de Cristo, e também ela tem um caráter sacrificial, ou seja, a história da redenção, do pecado, do perdão, da salvação, da morte, da ressurreição do nosso Cristo, nós celebramos a Santa Missa. Nós celebramos no santo sacrifício da Santa Missa. E isso é atualizado. E quando Cristo morre na cruz, Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele se oferece ao Pai, que é Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, por ação do Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade está aqui. Outro momento que a Santíssima Trindade vai se fazer presente é na Eucaristia, que a gente vai ver daqui a pouco, que o padre, o sacerdote, por ação do Espírito Santo, vai transformar o corpo e o sangue de Cristo, vai transformar o pão e o vinho no corpo e o sangue de Cristo para oferecer a Deus Pai. Ou seja, pela ação do Espírito Santo, o Padre traz para nós Jesus, para que o Padre possa oferecer Jesus a Deus Pai. Ou seja, a gente tem a Trindade manifesta em toda a liturgia da Santa Missa. Bom, algumas coisas que a gente vai falar. Santa Missa é o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício, ele não é cruento. Gente, alguns detalhes não estão no texto, então é importante a gente anotar. O que é o sacrifício cruento e incruento? Se a Santa Missa fosse, Jesus fosse sofrer tudo de novo, que ele sofreu 2000 anos atrás. Se ele fosse derramar seu sangue de novo, toda vez que fosse a Santa Missa seria algo abominável e terrível. Porque toda vez que celebrássemos a Santa Missa, nós iríamos estar matando Jesus de novo. E não é isso que acontece. Se isso acontecesse, seria um sacrifício cruento, ou seja, de crueldade, de sangue, como foi a morte de Jesus na cruz há 2000 anos atrás. Mas na Santa Missa nós não celebramos o sacrifício de Cristo de forma cruenta, mas sim incruenta. Nós renovamos o sacrifício de Cristo enquanto os seus efeitos na nossa vida, por exemplo, pelo sacrifício de Cristo, nossos pecados são perdoados. E isso se renova. Ou seja, toda missa nós podemos receber o perdão dos nossos pecados veniais. Os mortais apenas no confessionário, tá? Os veniais, os pecados do dia a dia, as murmurações. Pelo sacrifício da Santa Missa, nós podemos oferecer, junto com o sacrifício de Cristo de valor infinito, as nossas necessidades materiais e espirituais. Vocês não viram lá no desenho? Senhor, eu ofereço pela conversão da minha mãe. Senhor, eu ofereço pelo meu emprego. Senhor, eu ofereço pelas almas do purgatório. E nós oferecemos pelos nossos méritos. Eu tenho mérito para oferecer alguma coisa? Você tem algum mérito para oferecer alguma coisa? Não, nós oferecemos pelos méritos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi 2000 anos derramado na cruz e que nós atualizamos na Santa Missa, não de forma cruenta, mas de forma incruenta. Ou seja, a gente atualiza na Santa Missa aquilo que foi efeito, né, do sacrifício de Cristo. Ou seja, a Santa Missa não é um teatro. Nós participamos dela. Pela Santa Missa, nós estamos lá como se nós estivéssemos 2000 anos atrás, vendo o sacrifício de Cristo e colhendo os frutos desse sacrifício de Cristo para nós. Alguma dúvida?
Não. Então vamos lá. Pessoal, o sacrifício... Agora eu vou falar algumas coisas que vocês vão achar estranho, porque todo mundo faz. Mas como diz a mãe de vocês, vocês não são todo mundo, certo? Então, a minha mãe fala, ó, você não é todo mundo. Ah, mãe, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Como catequista eu ensino a verdade, certo? Bom, a parte da missa, é como se nós estivéssemos no Calvário, vendo Cristo, meditando nos sofrimentos de Cristo e nos frutos que Ele vai dar, que nós iremos lucrar com isso, certo? Imagina se na Santa Missa Jesus estivesse carregando a cruz e nós estivéssemos assim. Vá! Seria estranho, né? Sim. Muito estranho, né? Por isso que eu falo para vocês que nós não devemos bater palmas na Santa Missa. Assim como nós não batemos palmas no hino nacional. Certo? Professor, Ah. mas e se for, por exemplo, na hora da homilia em que o padre está fazendo a reflexão sobre a leitura, aí a gente acha aquela homilia bonita, aí nesse caso poderia bater palma ou ainda assim não seria certo? Olha, depende do caso da missa, depende do caso, mas se está dentro do rito da Santa Missa, melhor não. Mas se você bater palma na missa, você é um herege desgraçado que inferno? Também não, gente, não é isso que eu estou querendo dizer. A questão aqui não é se é pecado ou não, a questão aqui é decoro, educação, sabe? Professor, mas todo mundo bate palmas. Eu escolhi não, por quê? Não tem nenhum documento da igreja que diz que pode bater palma na missa. Mas por que as pessoas batem? Muito por causa dos ministérios de música, certo? Eles botam músicas muito agitadas e naturalmente os pessoal né? Mas estou falando que quem bate palma na missa não é católico de verdade? Não estou falando isso. Minha mãe bate palma na missa. Eu não bato, entendeu? Eu ensino para vocês o que a igreja diz. A igreja diz que não se deve bater palma na missa e eu vou explicar o porquê. Porque nós estamos num velório. A missa, de certa forma, a gente está, parte dela, não todas, né? A gente está a gente está na execução e no velório de Cristo. Imagina se no velório de alguém da sua família chega um cara lá com uma bateria, uma guitarra, um baixo, né? Aê, vamos lá! Glória, glória, glória! Pá, 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 pá. E todo mundo triste. Não estou falando que a missa é lugar de tristeza, tá? Mas eu estou falando que se você tem essa visão espiritual, que a missa é o Calvário de Cristo, é necessário que nós se comportamos como se nós estivéssemos no Calvário. Você quer ver alguém que se comportou bem no Calvário? Teria dois tipos de pessoas que estavam no Calvário, os piedosos e os escarnecedores. Tinha aqueles que cuspiam em Cristo, tinha aqueles que batiam em Cristo, tinha aqueles que jogavam pedras em Cristo, e você tinha as mulheres piedosas, São João Evangelista, e a maior exemplo de todos, a Virgem Maria. Quer participar bem da Santa Missa? Imite a Virgem Maria. Como que a Virgem Maria estava no Calvário? Ao lado de Jesus. Não só, ao lado de Jesus estava também quem estava descendo porrada nele. Qual era a atitude da Virgem Maria diante do Calvário? É isso que eu quero saber. Sim, André? Não, só... assim, eu observo uma missa que eu vou, que o Padre Antônio, ele dança, ele faz o pessoal mexer as mãos, ir pra lá e pra cá. Eu não gosto muito, mas eu vejo um lado positivo que tem muita gente idosa, e aí as pessoas estão com a saúde ruim, de certa forma elas estão se movimentando, fazendo uma coisa em algum momento do louvor, né? Não em todo momento, tem hora séria e tal. Eu tento ver o lado positivo, mas eu também não gosto. Sim. Não, para comentar. É assim, é desagradável. É desagradável porque, tipo assim, a missa vira tudo, academia de ginástica, lugar de autoajuda, mas o que acontece no altar é suprimido por essas coisas.
Na Aliança de Misericórdia, que eu sou catequista, portanto não tenho medo de falar a verdade, porque na Aliança de Misericórdia me acolheu, eles têm missas bem alegres e festivas, mas você pode perceber que na hora da consagração da Eucaristia, o clima muda. Né? O clima muda. Tudo vai depender de como que o ordinário local, o padre, vê e enxerga a Santa Missa. Isso pode trazer frutos espirituais ou até falta de frutos, né? Vamos dizer, quando você está no lugar que é tudo festa, tudo festeiro, você não tem piedade, que é um dom do Espírito Santo. E a piedade é justamente você respeitar as coisas sagradas. Bom, você quer o cardeal Sará, que é um cardeal que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que na Santa Missa, ele é africano, né, o cardeal Sará. E ele fala, minha cultura tem muita dança, eu amo dançar. Ele dança, mas a Santa Missa não. Quer dançar? Tem salão. Quer dançar? Tem grupo de oração, que tem os louvores que dançam, e tá tudo bem. Agora, na Santa Missa, reverência e amor pelo Cristo que está morrendo e se oferecendo por nós. Mas ele não está sofrendo, Felipe, mas mesmo assim, nós estamos na Santa Missa vivendo o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo de forma incruenta, mas a lembrança e a realização desse sacrifício deve ser feita com muito respeito e reverência. Ian? Então, só complementando aqui, quando você está em um lugar onde as coisas ocorrem séria, né? Tipo, você está falando sobre Deus e tudo, e você tem uma gritaria, uma loucura, assim, tipo, fica tudo desorganizado. Então parece que tudo que está ali não é algo sério. Exatamente. E como que você vai enxergar que a Santa Missa não é lugar para isso? Tendo a visão espiritual que o desenho mostrou pra gente. Se você tem a visão espiritual, tipo, até na hora do Glória. A hora do Glória, a alegria é para ser expressada no seu coração. Estou dando glória a Deus nas alturas. E aí você fica feliz. Mas aí tem lugar que virou carnaval. Como assim? Tem umas músicas de glória que o pessoal dança e roda e pula e sei lá o que. Aí eu pergunto, a pessoa tá dando glória a Deus ou a pessoa entrou num frenesi? Entendeu? A questão é a seguinte, a liturgia ela tem que ser sóbria para preservar a glória de Deus. Né? A liturgia, a Santa Missa não é lugar pra gente se divertir. Eu gosto daquela missa, foi divertido, viu? Dancei muito. Mano, vai pra Smart Fit, faz zumba, né? Mas a Santa Missa é lugar de seriedade, é lugar de amor a Deus. Isso não significa que a Santa Missa é triste. Na verdade, como diz a frase do começo, o essencial é invisível aos olhos. São Francisco de Assis diz isso, o essencial é invisível aos olhos. Levantou a mão, pode falar. Professor, eu vou sair um pouquinho desse assunto, mas a mim estava querendo saber se a Crisma vai ser antes do encontro de jovens ou depois. Tá, no final eu vou passar os recados, tá? Tá bom. Beleza. Pessoal, última coisa antes de a gente mudar de sala, tá? Santa Missa, o jeito que a gente se veste. Quem aqui é da área do direito ou da vida acadêmica, sabe que quando você vai para um fórum, ou até vocês mesmos, quando vocês estão com alguma pendência e vai no fórum, vai no julgamento, qual é o traje que vocês vão? Para estar diante de um juiz. Normalmente um traje formal. Muito formal, né? Isso. Isso, para você estar diante de um juiz trabalhista, para você estar diante de um juiz, sei lá, da família, ou sei lá, de quem vai trabalhar, um juiz criminal, certo? Quem vai divulgar, se promotor, até mesmo alguns eventos da faculdade de Direito, o traje tem que ser formal. Pessoal, por que diante dos homens a gente bota a nossa melhor roupa e diante de Deus a gente vai de chinelo, bermuda pra missa? Ô, professor, mas
uma coisa que sempre me gerou muita dúvida. Por que sempre falam tanto, tipo, de estar, por exemplo, de bermuda na missa? Porque é isso que eu tô falando. Você iria de bermuda para um fórum? Iria de bermuda para um julgamento? Você nem passava na porta, de segurança não deixa entrar. Você tá entendendo? Agora, isso é para um juiz da terra. Agora, o juiz eterno, o juiz eterno que é Deus, o mais magnânimo dos juízes. A gente vai diante da casa dele com roupa comum. Vocês estão entendendo a analogia que eu quis fazer? Porém, Felipe, eu entendo que a igreja é um lugar que a gente tem que ter prudência, mas o que acontece? Muitas vezes a gente acaba julgando a pessoa. Teve uma vez que uma amiga, ela queria levar o namorado e ela me mandou mensagem: Antônia, eu queria levar ele, mas ele tá de bermuda. Eu falei assim, olha, e ele não é de caminhada. Eu falei assim, olha, ok, nós entendemos que não é um lugar para vir de bermuda, porém, se você acha que ele está aberto para vir, você pode trazê-lo. Porque Deus isso o é homem evidente. vê o fora e Deus vê o coração. Então, assim, a gente precisa muitas vezes parar de julgar o fato da pessoa estar ali de bermuda ou até mesmo um cropped e tal, porque a pessoa está passando por um processo de conversão. Então, a gente precisa entender que tudo existe um processo. Uma vez eu fui para um retiro e um padre falava exatamente isso. As pessoas, elas começam a julgar, mas elas não têm paciência e não têm a sabedoria de entender que existe um processo. O que a gente sabe fazer é julgar, entendeu? Sim, Então, assim, mas se você for ver lá no Vaticano, lá onde está o Papa, tem uma placa lá falando as outras que você não pode entrar. Entendeu? não, sim, e tem várias igrejas aqui no Brasil que tem essa placa, porém a gente também precisa acolher. Eu acho que também existe várias por formas. isso que, se você perceber bem, nós estamos num contexto de ensino. Estou ensinando o correto. Agora, eu não estou falando que, claro que uma pessoa que está chegando na igreja ontem, às vezes, de vez em quando entra prostituta na igreja, entra travesti, vestido de travesti, ninguém vai expulsar ninguém. Todo mundo vai ser acolhido. Agora eu estou ensinando para vocês o que é o correto, porque é o meu papel de catequista. Entendeu? Sim, é porque é como eu estou dizendo, eu sei que você existe a prudência e o correto, porém eu já estou indo também pelo outro lado, porque principalmente quem não é de caminhada, quem está vivenciando, a gente tem muita mania de julgar o outro, ao invés de entender muitas vezes. Não, mas pelo outro lado a gente vê gente que é de caminhada há muito tempo e vai pra camiseta com a camiseta vai pra igreja com a camiseta do Corinthians e do Palmeiras e ninguém fala pra ele que ele tá com medo de julgar, mas exortar também é necessário. Né? Exortar e falar a verdade, se Jesus disse que se ele não falasse, as pedras iriam falar. Né? Então é claro que a gente tem que ter o discernimento, saber quem é de caminhada e quem não é, mas a gente pode perceber que tem muita gente que não ligou ainda o senso, até o senso do ridículo. É que assim, a conversão ela é um processo. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela ainda não se converteu. Eu conheço uma pessoa que está na igreja há muito tempo e é meu amigo e eu falo, vamos rezar pela sua conversão, porque você ainda não se converteu. Eu preciso rezar diariamente pela minha conversão, entendeu? E a gente precisa também rezar pela conversão do outro, justamente por conta... Gente, vai acabar a chamada aqui, vamos trocar de sala, tá bom? E até daqui a pouco eu vou botar a nova sala lá, tá bom?
Vamos lá. O pessoal tá entrando. Só continua entrando. Então, pessoal, e assim, o que a Antônia falou é correto, a gente tem que ter cuidado para não julgar os outros. Só que na catequese, a gente trata das coisas não no específico, a gente trata no geral, entendeu? E trata na questão mais geral mesmo. Ou seja, eu vou ensinar aqui o que é correto, e agora nos casos particulares, a gente tem que ter discernimento, entendeu? Então é sobre isso. Então, pessoal, sobre as vestes, eu não vou dar manual de como se vestir para a Santa Missa. Bom senso cada um tem. Se não tiver, vamos buscar ter. Mas, por exemplo, se eu tenho uma roupa, agora eu vou falar no meu caso, como que é o meu discernimento? Se eu tenho uma camisa social, uma calça social ou um sapato social, e essa é a roupa mais bonita que eu tenho, logo é esta roupa que eu vou usar para ir à missa. Agora, mulheres, vou falar o caso da minha esposa. Minha esposa adota o que a gente chama de costume piedoso da modéstia. É uma obrigação as mulheres usar véu. Não é. Entendeu? Vocês já perceberam que na igreja tem algumas mulheres que usam véu? Então, é muito raro hoje, mas, por exemplo, tem igrejas que as meninas usam véu. E é muito bonito, é muito piedoso. Mas é obrigatório usar? Não é. Agora, por exemplo, o que deve se evitar e eu estou ensinando para vocês? Homens, camisetas de time, é feio? Bota uma polo, pô. Bota lá um... Agora, eu sou pobre e não tenho polo. Bota a melhor que você tiver. Só não bota a camiseta do Corinthians, nem do Palmeiras, nem do Santos, nem do Flamengo. Entendeu? Eu só tenho essa. E se isso for verdade, Deus sabe que é verdade, então vai em frente. Entendeu? Vai de calça, vai de bermuda não. Entendeu? Bota, sei lá, não pega aquele tênis sujo não, pega aquele sapatênis mais bonito, entendeu? Vai bonitinho, você está indo para a casa de Deus. Você está indo para a casa de Deus. As meninas, cuidado com meninas na missa. A roupa que vocês podem usar pode distrair os homens. Aí o homem vai lá buscar a Deus e... Aí eu vou contar uma história do Padre Léo, né? Padre Léo, ele... Eu não sei se foi o Padre Léo, né? Posso estar equivocado. Diz uma história desse padre, que eu acho que é o Léo, que ele estava assim, né? A mulher estava dando a comunhão, e o padre, o corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Aí apareceu uma mulher com o decotão. Aí ele falou, Cristo, que corpo! Né? Ou seja, a prudência no se vestir na Santa Missa. Vocês, mulheres, vocês têm a graça de Deus de serem muito bonitas. E muitas mulheres têm um corpo, de fato, muito avantajado. Então é muito importante zelar pela responsabilidade de que você se veste, quando você se vestir, homens irão olhar para você e o que eles vão ver? A graça de Deus ou uma ocasião de pensamentos pecaminosos? Então, o jeito que as mulheres se vestem na igreja é importante. Não só na igreja, a mulher cristã tem que se vestir bem na vida. Certo? Tem que se vestir bem na vida. Então, calça está muito marcada, pega mais folgada. Ou usa saia, entendeu? A blusa tem decote, melhor não, pega uma que não tem. E assim a gente vai construindo um ambiente de oração que deve ser a Santa Igreja. Nós não devemos ser empecilho para os nossos irmãos. É claro que, como a Antônia disse, se enxergar alguém que está fora dessas características, não julgue, tente entender qual é o contexto, certo? Qual é o contexto? E nunca ninguém vai expulsar ninguém da igreja por causa disso.
Agora, por exemplo, eu acho muito válido os párocos, e tem bastante párocos, e isso está crescendo no Brasil, espero que se espalhe por todas as igrejas do Brasil, colocando placas na igreja dizendo qual é o padrão de roupa para você entrar. Entendeu? E eu acho que isso é muito bom, porque isso vai aos poucos ensinando as pessoas. E eu acho que seria muito válido, junto com essas placas, ter algumas roupas lá, por exemplo, tem igreja que a mulher, eu não estou na roupa adequada, então às vezes tem um pano que cobre o decote, às vezes tem uma roupa reserva que a pessoa pode usar ali, entendeu? Que eles pegam ali no próprio bazar, do próprio brechó da igreja. Ideias não faltam, o que a gente não pode ficar é no comodismo e sempre dar o nosso melhor para Deus. Antigamente, nós tínhamos a roupa de domingo. Esse costume se perdeu. Quem é que se lembra que tinha roupa de domingo? Que era uma roupa que você só podia usar no domingo. Que era a roupa de igreja. Né? Quem é mais antigo, você vai se lembrar. Essas coisas antigas, elas são necessárias que se retornem. Porque o que é antigo não é velho. Velho é a coisa que a gente joga fora. Agora, o antigo, o clássico, deve se manter para sempre. Mas no mundo de hoje, em que as pessoas perderam o pudor, nós vemos coisas horrorosas, né? Na igreja. Não só no mundo, tudo bem, o mundo é o mundo, né? O mundo as pessoas tipo, as pessoas... Eu fui ontem com a minha esposa comprar numa loja de roupa, tipo, as saias é desse tamanho, ó. E é tudo 200, 300 reais, e tem gente que compra. Né? Ou seja, o que a moda vai mostrar para os homens e para a mulher? A indecência. O que as modas vai mostrar para os homens e para as mulheres? O impudor. A falta de virtude. Por isso que ser católico e cristão hoje é justamente você ir contra o mundo. Você vai nadar contra a maré. E todo mundo vai criticar você. Inclusive na igreja. Ai, porque você vem de terno para a igreja? Ai, porque você vem social da igreja? Ai, porque você usa véu? Ah, porque você usa saia? Só vão pegar no seu pé. Você vai se sentir estranho. Mas você não entenda que aquilo que você faz para Deus, não para os homens. Alguma dúvida? Não, eu não quis usar um véu, mas uma pessoa falou pra mim que eu estava passando por um processo de conversão. Eu falei assim, olha, eu não concordo. Eu acho que se eu tô querendo usar o véu é porque eu entendi o real sentido da pureza. Exatamente. Que Nossa Senhora se vestia dessa... Nossa Senhora usava o véu. Então eu acho que... Isso, tem gente que coloca uns obstáculos que nunca existiu. Sabe? O véu, ele não é, você não precisa, se você quiser pegar hoje, entendi o que é o véu e botar o véu, pode. É só pedir pro padre abençoar e tá tudo certo. Entendeu? É diferente de ser uma consagração a Nossa Senhora, tem que fazer os exercícios e... que tem pessoas que estão associando o uso do véu à consagração a Nossa Senhora, sendo que as coisas comungam, mas uma coisa não tem conexão com a outra necessariamente. Entendeu? O que é o sacramento da Eucaristia? Alan, você quer ler? Leio. A Santa Missa, também chamada de Eucaristia, é o memorial perpétuo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela é composta de duas partes essenciais, que são a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E essas são inseparáveis. Para que seus efeitos sejam aproveitados, é necessário que haja uma preparação prévia, tanto por parte daqueles que organizam suas devidas partes litúrgicas, quanto dos demais que participam como fiéis. Entendendo que a missa é essa celebração do mistério pascal de Cristo, é o próprio Jesus quem nos convida a vivenciarmos tão grande mistério. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho de homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jó 6.53. Sabendo o quão importante é a Eucaristia, o apóstolo Paulo
nos orienta a não participarmos da Santa Missa de qualquer forma, mas antes nos prepararmos bem. O apóstolo nos diz: examine-se cada um a si mesmo e, assim, como o pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. Obrigado. Pessoal, então a Santa Missa também é chamada de Eucaristia, certo? Ou seja, a Eucaristia é o memorial perpétuo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Santa Missa é dividida em duas partes. Uma eu já falei bastante, que é a liturgia da palavra, certo? Tudo começa, pessoal, em casa. Como assim em casa? Por exemplo, amanhã, domingo. Você vai na missa das 7 da manhã, você não vai acordar às 6h30, né, meu irmão? Pra chegar lá com os cabelos tudo bagunçados. Não, mas na missa das 7 acorda umas 5h30. Ah, muito cedo, Felipe, então vai na das 10. Aqui em São Paulo não tem desculpa, é missa pra tudo que é lado, né? Por exemplo, eu vou na das 10. Então a gente acorda 8 horas aqui em casa, a gente toma café, se prepara e tenta chegar na igreja umas meia hora antes. Por quê? Porque é importante se preparar para a missa, né? Se preparando para a missa, nós evita-se também que a gente chegue em cima da hora, esbaforido, né? É importante a gente chegar pelo menos uns 20 minutos, meia hora antes, para quê? Para a gente se colocar em oração. Ah, mas a missa onde que eu vou é muito longe, eu tenho que pegar ônibus, metrô. Incrível! Muito boa oportunidade para você já ir rezando. Se você tem um caminho longo a percorrer, vá rezando. A missa começa antes da igreja. Entendeu, gente? Então, a missa ela começa quando a gente já entende que domingo é um dia especial. Mas não é só domingo que tem missa, tem toda semana, todo dia, toda semana. Mas por que eu estou falando do domingo? Porque o domingo é o dia do Senhor. Então, a missa já começa quando você já sai de casa dizendo com Davi, quando escreveu o Salmo: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a missa deve ser um motivo de alegria. É o ápice da sua semana. Não é só mais algum compromisso. Um compromisso, né? Não, a missa é o ápice. A missa é a coroação do fim e do começo da sua semana. Domingo sem missa, semana sem graça. E não é sem graça porque não é engraçado, sem graça de Deus mesmo. Então, quando você falta a missa no domingo, se não for por um motivo grave de doença, vocês sabiam que se você estiver ao caminho da missa e alguém se acidentar na sua frente e você não socorrer essa pessoa porque você eu vou para a missa, deixa ele aí, você pecou? Se você falta na Santa Missa porque você teve que ajudar alguém em caso de vida ou morte, em caso de grave necessidade, e por isso você perdeu a missa, você não está em pecado. Porque a missa vai ensinar justamente o quê? A caridade. A missa vai ensinar o quê? No final da missa, o padre, o diácono vai dizer: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Esse ide em paz, a missa, do latim, significa missão. Missa, missão. Ou seja, depois de cada Santa Missa, nós somos enviados em missão para que nós sejamos evangelhos vivos na onde que nós estamos, no nosso emprego, no nosso trabalho. Agora, se a gente vai à Santa Missa, mas despreza os irmãos, tem coisa errada. Você entendeu? Se nós vamos à Santa Missa e no caminho alguém precisa da gente, nós tranquilamente podemos sim e devemos parar e ajudar essa pessoa. Perdi a missa, mas o fruto da missa eu não perdi. É claro, né? Se você estava indo para a missa das 7 da manhã, aconteceu isso, você pode ir nas outras missas de domingo. Mas caso você
perdeu a chance de ir em qualquer outra parte da missa, ter que ficar lá do lado na cama, na UTI, não tem problema, entendeu? Você não pecou. Agora a questão é que a missa, ela começa antes de a gente sair de casa. Vocês entenderam essa parte? Sim. Sim. Chegando na igreja, nós vamos se preparar ou rezando o terço ou fazendo a sua oração predileta que faz você se concentrar neste momento. Para quem é casado e tem neném, é um momento desafiador. Como no meu caso, né, o José, eu tô lá querendo me concentrar, o José bate na minha cara, sobe lá em cima dos meus ombros, né, chora. Aí a gente é a oportunidade também de oferecer o seu sacrifício a Deus. Ó, Senhor, o meu neném está aqui agitado, mas eu ofereço essa irritação dele, esse meu sacrifício pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Tudo na missa a gente oferece. A missa é o lugar onde nós iremos oferecer. Bom, pessoal, a missa vai começar com a liturgia da palavra, que nós vamos ouvir as passagens. O ideal seria que nós já saíssemos de casa já com as leituras aqui, ó, já sabendo. Mas como a nossa vida só Deus sabe como é, importante que na hora de ouvir as leituras você não fique olhando pro teto, né, gente? Às vezes a gente tá lá lendo as leituras, a gente tem que fazer um esforço, né? A gente tá lá lendo a leitura, passa uma mosca e fala, olha que mosca bonita. E o leitor lá lendo a leitura. Depois você sai da missa, se alguém chegar em você, qual que foi o evangelho de hoje? Aí você, não sei. Então é importante a gente prestar atenção na palavra que está sendo dita, porque ela é uma palavra de vida e salvação para nós. Alguma dúvida, gente? Não. Muito bem. Pessoal, deixa eu ver se E Jesus Cristo nos chama a participar da Santa Missa. É uma ordem. Jesus Cristo nos dá uma ordem, não é uma sugestão. Ó, meu filho, eu sugiro que você vá à missa domingo. Não, Jesus fala assim, em verdade te digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não bebedes do seu sangue, não tereis a vida em vós. João 5:53. Quem não comunga do corpo de Cristo não vai ter a vida. Sabe o que significa? Não vai ter o céu. E onde que nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo? Comemos a carne de Cristo? É na missa. Bom, então se você tem condição de ir na missa e não vai, por quê? A primeira palavra é. Você não, é porque só tem uma explicação. Não entendeu o mistério. Não entendeu o que se passa. Não entendeu a profundidade daquilo que nós estamos vivendo. Porque quem entende nunca larga. Pensa você antes de conhecer a Cristo e hoje. Você conseguiria viver sem a Santa Missa de domingo? Eu acho que eu morreria. Né? Tem uma passagem de um salmo que diz assim, do Antigo Testamento. O contexto é, os judeus que estavam na Babilônia, que foram tirados de Jerusalém. A passagem é bem dramática, ela diz assim, que se cole a minha língua no céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu esquecer. O que acontece se colar a língua no céu da boca? Você consegue falar? Ou seja, o hebreu que estava exilado na Babilônia, ele se lembrava do seu templo, onde que ele rezava todos os sábados, e ele disse que se uma vez ele se esquecesse desse templo, ele preferia nunca mais falar nada. Que colasse a língua dele na boca. E assim também somos nós. Eu poderia dizer que se colhe a minha língua só na boca, se da igreja e da Santa Missa eu me esquecer. Se eu fosse ser tão dramático como o salmista foi. O que estou querendo dizer? Quem conhece e ama e entende nunca se esquece. E que se por alguma tragédia não pode ir para a missa, o seu pensamento não pensará em outra coisa senão no seu Senhor. E isso dá indícios de uma pessoa que se converteu, de uma pessoa que quer amar a Deus antes de todas as coisas. Vocês estão entendendo? Sim. O
Você vê que agora nós estamos falando de assuntos mais maduros, assuntos de pessoas que se decidiram, vocês já fizeram a primeira comunhão, vocês se decidiram por Cristo. A questão é, para vocês perseverarem, vocês precisam alimentar dentro de vocês essa chama de amor que só é possível ser alimentada pela meditação dos mistérios. Então, quando você reza, principalmente Santa Missa, tudo tem algo para ser meditado. E o desenho mostra muito bem. Até a procissão de entrada, se você for olhar, você vai perceber misticamente Jesus carregando a cruz até o Calvário. No ofertório, se você for olhar, ai, que musiquinha legal do ofertório. Gente, não é para prestar atenção na musiquinha. O ofertório é a hora de você oferecer os seus trabalhos. De oferecer a sua penitência. De você oferecer tudo aquilo que você fez de bom. E no desenho mostra, e seu anjo pega isso e leva para o céu, para ser oferecido. Aí no desenho mostra, mas é aquele ali, por que o anjo não está levando nada? É porque ele está moscando, o cara está ali olhando para cima, não está rezando. A missa não é um teatro, nós participamos da missa. Estou repetindo isso de novo, para ver se entra na minha e na sua cabeça. Vocês entenderam? Sim. Sim. E a outra coisa, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, porque come e bebe, sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe a sua própria condenação. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Então, quando vai entrar na fila da comunhão, você está em estado de graça, irmão? Se não, vai para outra fila, a fila da confissão. Né? Eu não estou em estado de graça, estou em pecado mortal, mas Jesus me ama como eu sou. Claro que Jesus te ama como você é, mas você vai cometer um sacrilégio. Então Jesus te ama como você é, só que você não ama Jesus, né? Porque você vai entrar na fila da comunhão e vai comungar sua própria condenação. É por isso que para entrar na fila da comunhão, você não pode ter em sua consciência nenhum pecado mortal. Por isso, examine-se a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. E cada um e o apóstolo Paulo diz, não coma o pão, nem beba o cálice, que é a carne e o sangue de nosso Deus, sem examinar a si mesmo. Alguma dúvida? Não. Sim. Mas no caso, se só vier pecado venial na sua cabeça, aí já é perdoado na hora do ato penitencial. Tá certo? Ato Isso. penitencial. Na Santa Missa, nós temos um momento chamado ato penitencial, onde nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados veniais. Pedimos perdão a Deus de nossas misérias, porque mesmo a gente não estando no pecado mortal, o que não falta em nós é miséria, vício. O que não falta em nós é discórdia, preguiça. Nenhuma dessas coisas você fez querendo fazer, mas você faz porque a sua natureza é assim, e isso configura seus pecadinhos veniais. E na Santa Missa eles são apagados para que você comungue. E na hora da comunhão também, seus pecados veniais são perdoados também. A comunhão, ela é remédio para o pecador. Ela não é um prêmio para os puros. Eu sou puro de coração, posso comungar. Não, ela é um remédio para o seu pecado. Para o seu pecado venial, vamos colocar aqui. E também quando você confessa um pecado mortal e você vive uma vida comungando, você ganha mais força para não cair naquele pecado mortal de novo. Mas se você está em pecado mortal, não entre na fila certa, a fila da confissão, não da comunhão. Entendeu, pessoal? Sim. Então agora eu vou ler. Ainda entendendo um pouco mais sobre o sacramento da Eucaristia, vejamos o que diz São Leonardo de Porto Maurício. O sacrifício oferecido em cada Santa Missa é o mesmo oferecido na cruz. A única diferença é o modo. Na cruz, o sacrifício foi com o derramamento de sangue, ou seja, de forma cruenta. Já na Eucaristia, não há derramamento de sangue, ou seja, ele é incruento. A vivência da Santa Missa nos proporciona as graças da nossa redenção.
Missa e suas partes, como foi visto acima, de maneira geral, a Eucaristia pode ser dividida em duas partes essenciais, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Poderemos ainda fazer uma subdivisão em ritos iniciais. Quais são os ritos iniciais? O sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ato penitencial, que é onde a gente pede perdão pelos nossos pecados, certo? Onde a gente tem a oração do glória, glorificando a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Todas essas partes vocês podem ver lá no desenho de novo, tá? E a oração da coleta, ou quando o padre fala oremos, aquele momento que o padre fala oremos é onde nós oferecemos as nossas intenções para a Santa Missa. Depois a liturgia da palavra, onde nós ouvimos a palavra de Deus. A liturgia eucarística, onde vai ser o rito da consagração do pão e do vinho para se tornar o corpo e sangue de Cristo. Depois nós comungamos esse corpo e esse sangue de Cristo, né? Pessoal, porém, e os ritos finais, que são os ritos de despedidas e de envio. Se lembra que a missa é missão, no final nós somos enviados. Neste momento, com a divisão em duas partes. Porém, ficaremos neste momento com a divisão em duas partes. Ou seja, o texto ele não vai especificar parte por parte, porque é um texto genérico, é geral. Mas vocês podem buscar por si mesmos os vídeos do Padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, materiais extras, né? Inclusive até um filme chamado O Grande Milagre, que também é um filme de desenho, que é um filme de 1h30, que mostra a missa parte a parte, mostrando a visão mística da coisa. Pessoal, sendo assim, São Leonardo Portumalista diz algo muito importante, aquilo que eu falei. A missa é o mesmo sacrifício de Cristo que muda o modo. Quando Cristo morreu na cruz por nós, foi o modo cruento, com sangue, e agora é o modo incruento, ok? A vivência da Santa Missa, ela vai nos proporcionar as graças de nossa redenção, ok? Porque nós estamos oferecendo um sangue de valor infinito, que é o sangue, não é o sangue de um animal, de um boi, como era no Antigo Testamento, que ele tinha um valor específico para cada pecadinho daquele povo, mas é um sangue de valor infinito, que perdoa todo e qualquer pecado. Então não importa quão desgraçado é a vida da pessoa, o sangue de Cristo perdoa o pecado dela. Se Hitler, depois de tudo que ele fez, se convertesse verdadeiramente, ele poderia receber o perdão de Deus. Acredita nisso? Se você não acredita, Deus acredita. Eu acho que ele não fez. Deve estar no quinto dos infernos. Mas achar, não é, quem sabe é Deus. Onde está cada alma de cada pessoa. Mas pelo jeito que ele morreu, parece que não teve perdão ali não. Ele se matou ainda, né? Não sei. Pessoal. Mas é verdade mesmo, né? Que quando a pessoa se comete o suicídio, ela acaba entrando em pecado mortal, certo? Não exatamente. A pessoa, quando ela comete suicídio, ela está atentando contra a vida dela. E isso é um pecado mortal, mas pode ser que a razão dela esteja deformada pela depressão, que é uma doença, por coisas psicológicas. Aí pode ser que a deliberação, ou seja, a vontade dela fazer aquilo com ela mesma, seja ela fez aquilo não por vontade própria, mas por, como eu posso dizer, ela foi levada para um estado de doença a fazer aquilo, entendeu? Agora tem pessoas que se matam sem estar doentes. Aí o caso delas é mais grave porque ela não teve nenhum atenuante, ela se matou por desespero. Tipo, eu perdi meu emprego, pum. Eu perdi minha esposa, pum. E aí você não vê uma depressão, você vê uma pessoa desesperada. Então cada caso é um caso e quem vai julgar é Deus. Você entendeu? Só Deus, a gente só vai descobrir quando... Será que aquela pessoa que se matou foi pro inferno, foi pro céu? Primeiro que a gente deve rezar pela alma dela de qualquer forma, porque a gente não sabe. Segundo, porque diante de Deus nós saberemos. Entendi. Se aquela pessoa teve um atenuante do seu ato ou não. Entendeu? Mas é pecado, tá? Se ela fez aquilo
e teve um atenuante, ela vai pro purgatório, por isso que a gente tem que rezar, entendeu? Porque o pecado dela se torna venial. Entendeu? Mas sempre vai ser um pecado o suicídio. E um pecado, tipo assim, se for pela letra da regra, é mortal, mas tem os atenuantes, entendeu? Pessoal, então na liturgia da palavra, Deus fala ao seu povo. Essa parte inicia-se com a proclamação da primeira leitura, que vai até a oração dos fiéis. Quando a palavra é proclamada, ela se torna viva e eficaz, gerando naqueles que bem recebem seus devidos frutos. Abro aqui um parênteses para salientar que a palavra de Deus merece o máximo respeito. Assim, aquele que irá anunciar a palavra não poderá fazê-la de qualquer forma. É necessário estar com as vestes apropriadas, com boa postura, realizar solenemente, com voz clara, pausada e com boa pronúncia. O convite que a proclamação da palavra nos faz é de colocarmos em prática com aquilo que foi anunciado. Então, não é ruim quando você vai na missa, e principalmente aquelas missas que você não tem um folheto para acompanhar a leitura. E a pessoa lê assim, primeira leitura do livro do DT Demônio. Tipo, a pessoa, escolher a pessoa para ler, só que a pessoa não sabe proclamar uma leitura. A gente deve ter vergonha de chamar somente pessoas que leem bem para ler na Santa Missa? Eu acho que isso deveria ser regra, porque é uma questão de caridade. Na minha paróquia, por exemplo, você tem uma pastoral de leitores. Você entra lá, se você não sabe ler, eles ensinam você a entoar bem, entonar, eles ensinam, entendeu? Mas é perigoso se você escolhe alguém para ler sem saber se aquela pessoa ler bem na Santa Missa. Ou seja, a palavra tem que ser ouvida de forma clara, bem proclamada. Tem que ser lida de forma pausada, alta e clara. Porque as pessoas... Sabe por quê, gente? Pode ter pessoas na Assembleia que sejam analfabetas e elas não conseguem ler o folheto, elas só conseguem ouvir. E se ela ouvir mal escutado, o que acontece? Ela não vai apreender. Então, quando você vai ler na Santa Missa, é uma grande responsabilidade. Faça isso com muito amor e carinho. Se você for escolhido 1 semana, 2 semanas, passa a semana treinando. Né? E assim, nós leigos podemos ler as leituras da primeira e segunda leitura e fazer o salmo. O Evangelho é proclamado apenas pelo quem tem o sacramento da ordem, ou seja, o diácono, o padre e o bispo. Quando você tem diáconos, padres e bispos na mesma celebração, a palavra é dada para o diácono, ok? Quando não tem o diácono, para o padre. Quando é só o bispo, entendeu? Alguma dúvida? Sabe por quê, gente? A palavra, ela gera vida em nós. Mas para isso a gente tem que escutar bem. Então quem ler, tem que ler bem. Né? Se você não sabe ler bem em público, vai fazer outra... Tem tanta coisa na igreja para fazer. Para querer logo a fazer aquilo que você não tem predisposição. É a mesma coisa. Se chamar eu para... sei lá, para tocar teclado. Eu não sei tocar teclado. Eu arranho ali no violão e olho lá. Mas se chamar eu para ser acólito leitor, eu vou me desenvolver bem. Agora tem gente que não desenvolve bem a fala, mas pode ajudar no ofertório, pode ajudar na acolhida. A igreja tem lugar para todo mundo conforme as suas capacidades, mas isso não significa que se você quer se tornar leitor, você tem que fazer o quê? Ler. Ler em casa, ler jornal, ler em voz alta, treinar, e você vai se tornar um leitor. Com a apresentação dos dons que serão consagrados, inicia-se a liturgia eucarística. Neste momento, todo o povo de Deus vive ativamente, presidido por um sacerdote. Dessa forma, todos os gestos, palavras e preces levam a assembleia a participar da ceia que Jesus desejou celebrar ardentemente com seus discípulos. A oferenda do pão e do vinho recebido pelo sacerdote é o próprio ato de Cristo na última ceia. Com a invocação do Espírito Santo sobre as ofertas, ela se torna o corpo e sangue de Cristo. Após entendermos um pouco sobre essas partes da Santa Missa, vivamos cada vez melhor o encontro entre nós e Deus. Então, na liturgia eucarística, agora para encerrar a aula de hoje, você começa com o ofertório. O que acontece no ofertório? Vem aquela procissão, né? Vem um trazendo o cálice, trazendo as coisas, né? Trazendo
Vem a fila também dos coletores, porque é o momento do ofertório. Aí já falei a parte mística, que os anjos levam a nossa oração, mas também é a hora de a gente oferecer uma oferta material, se você puder, não é obrigatório, certo? Mas o ofertório é onde a gente oferece os nossos dons a Deus, materiais e espirituais. Bom, antigamente, quando a missa era na roça, o pão que era feito para a Santa Missa, as hóstias, o vinho, era tudo pego do campo, né? O pessoal pegava ali o trigo do campo, fazia as hóstias, e pegava a uva e fazia o vinho. E na hora do ofertório, o povo pegava as hóstias e os vinhos que eles fizeram para a missa e levava para oferecer a Deus. Tinha pessoas que levavam para oferecer para o sustento do padre e da igreja, galinha, levava coisas, né? Levava frango, levava os alimentos para o padre e também às vezes para os pobres da região. Então o pessoal levava assistência no ofertório, deixava no pé do altar e depois o padre distribuiria para os mais necessitados. É o ofertório, você oferece os frutos do seu trabalho para Deus e para os pobres. Você está entendendo? Aí eu falei na outra parte, a parte espiritual do ofertório, quando você oferta o espiritual. Agora eu estou falando da parte material, você oferece alguma coisa concreta. Eu não tenho dinheiro, então Deus entende. Eu não tenho como ofertar, Deus entende. Então oferta o seu coração, então. O mais importante é o espiritual, depois o material. Agora tem gente que oferta o material e não reza. O que adiantou? Se a Santa Missa ela é para nos ligar a nós, a Deus. A igreja não é uma ONG assistencialista. A igreja é a casa do nosso Senhor, que tem lugar para todo mundo. Entretanto, ajudar primeiro a Deus, depois os pobres. Sempre assim. Tá bom? Gente, dessa forma, o padre vai pegar o pão e o vinho e vai começar a oração eucarística, onde que ele vai orar por Deus, vai orar por Deus, né? Ele vai orar pedindo a Deus pela igreja, pelos vivos, pelos mortos. Pode ver que na oração eucarística ele cita o nome do bispo, cita o nome do Papa, né? Ele cita, oremos pelos mortos. Aí, na Santa Missa tem pessoas que deixam a intenção, aí você reza pelos mortos, né? Porque talvez aquela Santa Missa oferecida por eles vai livrá-los do purgatório, certo? Vai livrá-los do purgatório, ou vai atenuar a pena deles do purgatório, diminuir o tempo, depende, né? Oferecendo também pela a situação do mundo, né? Para que Deus acabe com as guerras, que tenha paz. A missa ela tem várias finalidades e você pode oferecê-las conforme o seu desejo. Ou seja, Senhor, eu ofereço essa missa pedindo a graça de um emprego. Senhor, eu ofereço essa missa e tudo isso vai ser entregue no ofertório e o padre vai rezar sobre tudo isso. Depois você vai ter o momento da consagração ou da transubstanciação, que a gente já estudou, né? Que é o momento em que o padre, pela ação do Espírito Santo, vai transformar, pela ação do Espírito Santo. Somente um padre verdadeiramente ordenado pode fazer isso. Conforme eu disse naquele discurso de agradecimento na primeira comunhão, vocês, eu fiz um discurso no final. E eu disse nesse discurso que se juntar 1000 pessoas comuns, que não têm sacramento da ordem, e rezar sobre pão e vinho, aquilo não se torna o corpo e sangue de Cristo. Agora, um padre validamente ordenado, ele vai, porque ele está exercendo o ministério de Cristo, o padre é a única pessoa no mundo que pode ordenar algo a Deus. Você sabia disso? Porque ele vai ordenar a Deus: Deus, converta esse pão e esse vinho no corpo e sangue do teu filho, pela ação do Espírito Santo. E ali nós temos a aparência de pão, o cheiro de pão, o gosto de pão, o cheiro de uva, gosto de vinho, mas ali é só a aparência, porque a essência mudou. A essência se transformou a essência do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, e por isso nós comungamos a Deus. Gente, nós comungamos a Deus. A Deus. Deus, ele vai entrar na sua corrente sanguínea, o seu estômago vai digerir Deus. Parece estranho quando a gente fala isso, né? Mas Deus vai entrar dentro de você, vai fazer comunhão com você,
e você vai viver aquele momento sublime, mas o que a gente vê muitas vezes, pessoas que comungam, sentam no banco assim, olhando pro lado, olhando pro outro, que hora que é, pai, tá demorando muito. Né? Gente, não tem outro momento no mundo que você pode estar em contato com Deus senão de maneira mais profunda do que a comunhão. Você pode ter uma vida de oração em casa, mas essa vida de oração em casa, ela não vai ser tão sublime quanto você comungar diretamente com Deus no corpo e sangue. De você ir e ter essa comunhão com Deus. Diz Santo Tomás de Aquino que quando nós comemos um alimento comum, esse alimento se torna parte de nós. Nós comemos pão, então a gente fica com os nutrientes do pão. Eu comi muito pão, então tem muita coisa, né, muita gordura acumulada pela comida que eu comi. Então o alimento se torna parte de nós. Agora, quando nós comungamos, esse alimento espiritual, nós se tornamos parte desse alimento, porque esse alimento é Deus. Quando nós comungamos, nós cada vez mais fazemos parte de Deus. Então, e por que o pão e o vinho? Diz Santo Tomás de Aquino que se Jesus fosse fazer de forma literal, seria repugnante. Vamos dizer, se o padre transformasse, fosse consagrar e virasse um pedaço de carne, ele fosse dando um pedaço de carne humana pra gente. Ia ser repugnante, não é? A gente comer um pedaço de carne humana. Ia ser muito repugnante. Imagina você comer um pedaço de carne humana crua. Por que pão e vinho? Porque o pão e vinho é simples de plantar e tem no mundo todo. Simples de plantar o trigo no mundo todo. E faz parte da cultura, de todas as culturas, terem o pão como alimento elementar. Né? Ou seja, o pão ele é o alimento elementar da maioria das culturas do mundo. Então, quando chega o catolicismo em uma região, quando coloca o pão e o vinho como parte, fonte da consagração eucarística, as culturas muito bem aceitam isso. Porque já fazem parte da cultura delas o hábito de comer pão e tomar vinho. Então, Jesus Cristo, ele pensou em tudo. Né? Ele pensou em tudo. Gente, e após comungarmos, agradecer a Deus pela comunhão. Esse momento chama-se ação de graças. Tem lá no vídeo. É aquele momento que aquele menino, eu estou em pecado mortal, eu não vou comungar, então eu vou ficar aqui olhando os outros comungando e chorando. Não, faça a sua comunhão espiritual. Quem comunga, comunga sempre sacramentalmente. O que é comungar sacramentalmente? Recebeu a hóstia. Agora, a gente deve comungar sacramentalmente e espiritualmente. Então eu recebo a hóstia, então eu vou agora, de todo o meu coração, me comunicar com Deus que está dentro de mim. Mas aquelas pessoas que não podem comungar sacramentalmente, porque estão em pecado mortal, elas podem comungar espiritualmente. Como aquele menino no vídeo que não tinha a primeira comunhão, e ele se ajoelhou e adorou a Cristo, e a visão mística que ele teve foi de Cristo abraçando ele. A comunhão é isso. Nós comungamos Jesus e rezamos, entramos em comunhão com ele, e a comunhão, Jesus abraça a nossa alma, e nos dá forças e graças para que nós continuamos firmes e no caminho reto da santidade até o céu. Gente, alguma dúvida? Bom, eu vou agora interromper a gravação.